Ok, pessoal, então agora nós vamos falar de matrizes. Tá? Um conceito que certamente é conhecido por muitos, se não todos de vocês, tá? Bom, fundamentalmente, uma matriz que a gente pode chamar de A, tá? Ela é uma função que vai de um conjunto, vamos chamar de L por C, em algum outro conjunto, digamos assim, vamos chamar isso aqui por enquanto de F, tá? Em que L e C, tá? São dois conjuntos discretos, tá? Eles podem ser finitos ou infinitos, tá? Tanto faz, o importante é que eles sejam discretos, ou seja, eles são isomorfos a um subconjunto dos números inteiros, tá? E eles são o que a gente chama de além de ser discretos, a gente chama de conjuntos, a gente diz que eles são conjuntos de índices, tá? Que eles indexam a matriz. L a gente usa para linhas e C, sei lá, para colunas. Tá? Então, isso é uma matriz. Uma matriz é uma função de duas variáveis em um outro conjunto. Tá? Esse conjunto F pode ter uma estrutura, algébrica ou não. No nosso caso, especificamente nesse curso de PI Python, a gente vai sempre supor que esse F é o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números inteiros e o nosso L e o nosso C, tá, vão ser, o L, um conjunto de linhas, vai ser numerado de 0 por 0, 1, 2, até alguma coisa, por exemplo, m-1 aqui, e o C vai ser numerado de 0, 1, lá, até algum n-1, tá? Então, trocando em miúdos, a gente pode dizer que uma matriz, para a gente vai ser uma função que vai onde o primeiro elemento dessa função toma valores num conjunto de 0 até n-1, por o segundo elemento toma valores no conjunto de 0 até n-1, e ela leva, por exemplo, nos números reais, uma matriz de números reais. Tá? E a gente vai ter uma notação um pouco mais sucinta para isso. Tá? Quando a gente dizer que uma matriz nessas condições, a gente simplesmente vai dizer que é uma matriz que toma valores em R de M por N. Tá? Então, sempre que vocês verem isso aqui em listas de exercícios, em notas de aula, significa exatamente uma matriz com M linhas e N colunas indexadas dessa forma. As linhas e colunas numeradas a partir de 0, o número de linhas e colunas pode ou não ser iguais, pode ou não ser igual, e o R significa que a matriz está tomando valores reais. Tá? Quando for somente inteiro ou alguns valores binário, por exemplo, a gente substitui a letra aqui no devido lugar. E, bom, muitos de vocês estão acostumados com uma representação gráfica de matrizes, tá? Então, lembrando, uma matriz é uma função de duas variáveis a um conjunto de valores reais, por exemplo, e tanto que a gente até descreve ela como se ela fosse um elemento, tá, de um espaço vetorial que é um produto cartesiano. Tá? Quem não conhece essas palavras, não se preocupe, um curso de álgebra linear lá na frente vai contar para vocês. Tá? Mas o que muitos de vocês conhecem é, por exemplo, a representação tabular de uma matriz, já que é um objeto bidimensional, e a gente até já chamou o primeiro conjunto de índices de linhas, segundos de colunas, nada mais natural do que a gente arrumar isso no plano de uma forma tabular. Então, muitos de vocês conhecem a matriz como se fosse uma representação desse tipo. Sei lá, A00, A01, primeiro a linha, depois a coluna, essa é uma convenção, até A0, N-1, vai. Pode ou não ter vírgulas aqui. A10, A11, lá, até A1, N-1. Isso aqui vai até, sei lá, M-10, M-11, lá, até A, M-1, N-1, tá? Ou seja, uma matriz
com m linhas e m colunas, ela tem exatamente o quê? Ela tem exatamente m vezes n entradas. Tá? Bom, matrizes são objetos muito úteis para uma coleção de coisas. Tá? Há alguns exemplos nós vamos ver nesse curso e nós vamos inclusive escrever alguns códigos para manipular essas matrizes e resolver alguns desses exemplos. Bom, como é que a gente representa esse objeto em Python? Tá? Isso é de nosso interesse agora. Tem, obviamente, mais de uma forma da gente representar uma matriz. E, inclusive, tem várias bibliotecas em Python que trazem uma representação de matriz especializada, por exemplo, a NumPy. Mas a gente pode representar uma matriz através de princípios fundamentais, que é usando listas. Tá? Então, basicamente, em Python, nós representamos uma matriz com listas, com uma lista, digamos assim, de listas. Tá? Onde essa é a ideia. Cada linha vai ser uma lista e nós vamos ter todas as listas que representam as linhas dentro de uma outra lista. Tá? Então isso aqui vira uma linha, essa outra, quer dizer, linha vira uma lista, essa outra linha vira outra lista, e assim sucessivamente até que a última linha vira uma lista. E aí, finalmente, a gente coloca todas essas listas dentro de uma outra lista. Tá? Então, uma matriz vazia em Python, a gente ia descrever ela assim. Tá? Ela não tem nada dentro dela. É uma lista que tem um único elemento, que é uma lista vazia. Tá? Um exemplo mais interessante, no nosso caso de cima, em Python a gente declara a matriz A, então como se fosse o quê? Ela é uma lista, e aí a gente tem algumas outras listas dentro dela. Por exemplo, o A00, o A01, aí viria o A0, N-1, não, N-1. Aqui. Seria o A, N-1. Depois viria o A10, o A11, lá, até o A1, N-1. E assim sucessivamente, até que a gente ia ter finalmente o A, N-10, N-10, o A, N-1, lá, até o A, N-1, N-1. Tá? Então essa seria uma representação genérica daquela matriz lá de cima. Obviamente as elipses aqui são substituídas pelos valores que a gente vai ter ali dentro da matriz. Tá? E bom, como é que a gente acessa os elementos que estão dentro dessa matriz, na nossa representação em Python, ou seja, dentro das listas de listas? A primeira lista é a mais externa, tá? Então ela realmente indexa as linhas. Então, se em Python a gente chegar e escrever alguma coisa do tipo, sei lá, print A do que? Imagina que eu queira pegar a linha 1. A linha 1 está aqui, então a gente usa colchete 1. Tá? Isso aqui me dá acesso ao quê? Me dá acesso a toda essa lista que representa a linha 1. Tá? Então, se eu quiser acessar uma linha inteira, basta eu usar a indexação da lista que está externa. Se eu quiser acessar agora um elemento específico aqui dentro, digamos que eu queira acessar o elemento da posição n-1, tá? Digamos que seja esse elemento aqui agora que a gente quer acessar, tá? Simplesmente a gente coloca um segundo colchetes aqui ao lado do primeiro e coloca como entrada n-1, tá? Se o valor desse A1, n-1, fosse, por exemplo, 8, a gente ia ter aqui exatamente a impressão do valor 8, tá? Então, o acesso de uma matriz é
tão simples quanto o acesso de uma lista. Aliás, bom, a gente está acessando a primeira lista com o primeiro índice e isso aqui o A é uma referência, no caso, para um objeto, esse objeto é uma lista. O primeiro colchete 1, a gente está indexando essa lista, pegando o primeiro elemento dela. A gente ganha uma referência para um objeto que é uma outra lista. Então, o segundo colchete a gente pode indexar um elemento dentro dessa lista. Tá? A gente estaria pegando esse elemento aqui. Tá? E a gente pode também fazer atribuições, tá? Como a gente está acostumado. Podia simplesmente chegar e colocar A1 n-1, por exemplo, igual a 2. Tá? E aí o que aconteceria é que aqui a gente passaria a ter o valor 2. Aqui, que era 8 antes, passa a ser o valor 2. Tá? Perguntas. Vai, próxima pergunta simples. Tá? Essa é interessante a gente saber resolver logo de cara, porque a gente vai precisar dela nos algoritmos que a gente vai fazer. Tá? Em listas, a gente estava acostumado a fazer o quê? A gente estava acostumado a receber uma lista, por exemplo, numa função, a gente recebia a referência para a lista, né? E a gente descobria o número de elementos que tinha aquela lista com a palavra reservada len. Tá? A gente pode fazer uma coisa parecida com isso no caso de matrizes. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma função, sei lá, qualquer, foo, e vai receber uma matriz. Tá? E a nossa matriz vai ser de pontos flutuantes. Bom, a notação de tipo para uma matriz. Como é que funciona isso? Uma matriz é um objeto que é uma lista que contém listas dentro dela. Tá? Então é como se fosse uma lista de segunda ordem. Então a gente pode anotar o tipo dessa forma aqui. Bom, obviamente eu estou fazendo os colchetes em tamanhos diferentes, porque fica mais fácil para a gente ler, mas o teclado, quando vocês digitarem, vai sair tudo do mesmo tamanho. Tá? Então imagina que seja o float desse tipo, e sei lá, essa função, se ela for devolver uma outra matriz do mesmo tipo, ela devolve um float também, uma matriz do mesmo tipo de pontos flutuantes. Tá? Como é que a gente pega o número de linhas em A? Tá? O número de linhas em A, assim que eu vou chamar aqui de M, tá? É exatamente o quê? É exatamente o len de A, como a gente já estava acostumado. Por quê? Porque a gente está usando uma lista para cada linha. Então, obviamente, dentro da lista externa, se a gente pegar o comprimento dela, a gente vai ter o número de linhas da matriz. Tá? Isso aqui vai ser o número de linhas de A. E a gente pode chegar aqui e escrever, então, agora a gente quer o número de colunas. Tá? Como é que será que a gente pega o número de colunas? Colunas de A. Bom, você pega o seu objeto A, pega qualquer lista que representa uma linha, tá, e vê quantos elementos tem lá dentro. Tá? Por exemplo, eu vou pegar sempre o A de 0, porque eu sei que o A de 0 sempre está lá. Tá? Então isso aqui me dá o número de colunas. Certo? Bom, obviamente tem uma hipótese, mais de uma, tem algumas hipóteses sendo feitas aqui, né? Quais são elas? Bom, que a gente vai usar consistentemente a representação de uma matriz como listas de listas. Tá? Que a gente sempre vai usar a gente vai indexar a matriz primeiro por linha, depois por coluna, e mais importante ainda do que a indexação, nesse caso vai ser o quê? Vai ser, bom, para a indexação funcionar. Então as linhas vão ser listas e a matriz vai ser listas dessas listas que representam linhas. Então, todos esses elementos, todas essas listas que representam as linhas, elas vão ter o mesmo comprimento, o mesmo número de elementos. Tá? Por isso que aqui eu escolhi 0, podia ter escolhido qualquer outro, porque a gente está supondo que eles vão ter sempre o mesmo número de elementos, sempre o mesmo número de colunas. E outra, a gente também vai supor o quê? Que todos os objetos dentro da matriz são do mesmo tipo, né? São todos reais, ou são todos inteiros, ou são todos valores binários, alguma coisa do tipo, tá? Ou seja, isso aqui é uma extensão do conceito de array, né?
Array, lembra, é uma lista que todos os elementos são do mesmo tipo. Então, como uma matriz, na verdade, é uma coleção de vetores, então, vetores em colunas, a gente considera que os vetores vão ter todos o mesmo tipo, então a matriz vai ter sempre o mesmo tipo, e é assim que a gente consegue o número de linhas e o número da coluna da matriz, sem ter que passar como parâmetro explicitamente na função, certo? Ok, perguntas?